Que bom ver vocês aqui de novo. Vamos começar mais um Sindicast. Antes de a gente começar esse Sindicast e chamar nossos entrevistados do dia, hoje a gente vai falar de um tema muito importante. É um tema que não só aqui no estado do Acre, mas também no resto do país está sendo debatido, e é justamente sobre a segurança nas unidades básicas de saúde. Então, nossos entrevistados hoje vai ser o doutor Andres Henrique e a doutora Isadora Modesto. Quero agradecer de antemão a presença de vocês. E, doutor Andres, por gentileza, se apresente para a gente conhecer melhor a sua história. Eu estou trabalhando agora recentemente em Rio Branco, né? Recente, assim, quase 2 anos, mas comecei ali em Chapuri, né? Lá no bairro da Sibéria, o outro lado do Rio. Fiquei um bom tempo lá e depois consegui uma transferência para cá. E aqui a metodologia é um pouco diferente do interior, né? Mas a gente vai se adaptando de acordo com o que vem pela frente, né, doutor? Coisa boa, beleza. Rapaz, você falou da Sibéria, você acredita, eu já fiz vários atendimentos por lá, e eu lembro uma vez que eu tive na Sibéria, que estava uma festa comunitária, uma coisa bem interessante, e falaram assim, o doutor Pablo chegou com a equipe de Rio Branco e vamos colocar ele dentro de um camarote. Aí eu falei, eita, camarote na festa na Sibéria? Aí, na realidade, qual era o camarote? Era uma tenda, era uma tenda pequena de barraca. Eu falei, doutor, você fica ali embaixo, que ali que é o camarote aqui da festa. Eu falei, é o melhor local, o melhor espaço. Mas a gente, aguerrida lá, Chapuri, eu tenho um grande apreço. Eu atuei lá também, colaborando tecnicamente com os médicos de lá. Na época tinha muitos profissionais de Cuba do programa. Fui no bairro da Bolívia ali também. Então, assim, tenho bastante apreço. E tenho bastantes pacientes também por lá, por Chapuri. E, doutora Isadora, por gentileza, se apresente. Nosso público quer te conhecer melhor. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder contribuir um pouco com a minha fala, com a minha vivência, com a minha experiência no dia a dia. Meu nome é Isadora, sou médica de família e comunidade, formada aqui pelo Hospital das Clínicas de Rio Branco. Formei ano passado, atuo na Unidade Básica de Saúde do Aeroporto Velho, trabalho com saúde mental. Pelo Estado, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, né? Diretamente com essa população também em situação de rua, vulnerabilidade, que vive um dia a dia de violência. E também trabalho no OSMAC. Então, trabalho tanto na parte municipal quanto pelo Estado. Muito bem, doutora. Isadora, a gente agradece realmente você ter aceito. Realmente é um tema um pouco espinhoso que a gente fala, mas é um tema que é importante a gente debater, não só por conta da proteção dos profissionais médicos, mas também da equipe como um todo, das outras categorias de saúde, mas também da população, porque diz respeito diretamente à população, que é o nosso bem maior, o cuidado dessa população. Então, doutor Andres, eu queria saber do senhor se o senhor, em algum momento, dentro da sua trajetória profissional, se o senhor já vivenciou alguma situação de violência no curso, né, do seu trabalho, assim, do ponto de vista não só em unidade básica, mas se for em hospital, em alguma outra unidade, ou teve alguma vivência nesse sentido, doutor? Vivenciar, assim, proximamente não, mas a região que eu trabalhei, de muita vulnerabilidade, né? Então aconteciam alguns fatos próximos, né? Mas vivenciar, eu trabalhei na José Francisco Silva, unidade lá da Sibéria, e nunca presenciei assim um ato de violência, né? Claro, acontece aquelas coisas do corriqueiro, né, a paciente estressada, aquelas coisas, mas não chegaram nunca a partir para os finalmente, né? Mas não, como aconteceu aqui, ficamos preocupados, né? Porque não envolve somente o médico ali, é toda a equipe médica, né? Toda a equipe da saúde e tem a população também. Então eu não vivenciei, né? Assim, a doutora, não sei se o que aconteceu na unidade dela, se ela estava presente. Mas são questões que, como ela falou que também trabalha no OSMAC, então tem traumas que vão ficar para sempre. Parece que eu vi numa parte da entrevista lá, que eu estava lendo,
que um dos assaltantes colocou, não sei se foi um funcionário ou se foi uma pessoa da população mesmo, né, um usuário, né, do SUS, que de joelhos lá, parece que se ajoelhou, uma coisa assim, não sei se tem essa informação certa. Mas isso aí são traumas que eu já sofri um assalto, né, anos atrás. E eu sei, aquela imagem fica na tua mente para sempre, sabe? A pessoa apontando a arma para você, aquilo ali. A minha filha hoje vai fazer 19 anos, em novembro, ela tinha 8 dias nascido. E eu tive que... A gente fica sem chão no momento, a gente não sabe o que fazer. Mas, assim, o importante é manter a calma. Porque eles vão, assim, na gíria deles lá, eles vão para fazer o serviço. Vão com a cabeça virada e eles vão para cumprir a missão deles. Então, qualquer movimento, alguma coisa, pode acontecer uma morte, né? Ou algo pior, né? Ou algo menos pior, né? Ou, finalmente seria uma morte. E era isso aí que é uma coisa complicada que está acontecendo aqui em Rio Branco, né? Então, autorizadora, na realidade, assim, a questão da segurança é um tema que há muito tempo a gente tem, o sindicato tem trazido essa pauta não só para o governo, como também para a prefeitura, porque você sair da sua casa, do seu local de segurança, para ir para o trabalho, para estar ali exercendo a sua profissão, seja profissional médico, enfermeiro, técnico, dentistas, né, técnico de higiene dental, a equipe da unidade básica de saúde, os funcionários administrativos, da recepção, você está deixando, então, um local protegido para ir para o seu local de trabalho, que teoricamente deveria também ser um local protegido. Esse evento que aconteceu recente aqui na capital, né, que foi na sua unidade, doutor, então quero que a senhora relate como é que foi esse evento, de que forma eles agiram, né, qual foi essa experiência que a senhora teve por lá. Então, no momento, por sorte e por acaso, assim, eu não estava na unidade, porque precisava ir à concessionária para resolver algumas coisas de questão pessoal. E daí, quando chega um certo momento, meu telefone toca. Na minha unidade, eu tenho um residente de saúde da família que está fazendo especialização. Tenho 2 internas da UFAC, né? Tenho outros alunos da UFAC também que fazem prática lá com a gente. Então, os alunos já tinham se organizado, já tinham começado os atendimentos. A gente atende uma média de 13 a 16 pacientes numa manhã. Quando eu recebi a mensagem, o residente, né, me avisou, me ligou. Isa, acabaram de levar tudo de todo mundo, assaltaram a recepção. E eu falei, como assim? Está todo mundo bem? O que está acontecendo? Já eu chego aí. E aí, então, né, me direcionei à unidade para entender o que estava acontecendo melhor. Quando eu cheguei lá, fui ver algumas imagens, né, das câmeras, conversei com o pessoal. O que acontece? O residente estava numa sala atendendo, as 2 enfermeiras da unidade também, porque uma é da unidade e a outra está cedida enquanto a unidade dela está sendo reformada. Então, ela estava na sala dela também fazendo atendimento e tinha outras 2 salas com as internas. Então, tinham 5 salas, né, dos atendimentos entre médicos e enfermeiros, tinha uma sala de curativo e a da vacina, que também tinham as técnicas de enfermagem lá fazendo os atendimentos ou aguardando também o paciente chegar para fazer curativo, realizar vacina. Quando eles chegaram, por sorte, foi tudo muito rápido, segundo o que os ACS relataram, porque assim, a gente tem o pessoal que fica na recepção e tem também uma ACS que está com desvio de função por conta de um problema de saúde. Então, ela está lá trabalhando na recepção diariamente com a gente, né? Eles a colocaram de joelhos, né? Apontaram a arma na cabeça, apontaram a arma para a população, tinham idosos, nossa população tem muitos idosos. Assim, por vezes, a gente atende pelo menos uns 6 idosos pela manhã, só no turno da manhã. Pessoas com deficiência, crianças, né? A nossa própria ACS, que teve um trauma maior, porque foi onde ela foi colocada de joelhos, na frente de todo mundo ali na recepção, e eles a ameaçavam. Inclusive, repetiam várias vezes, né, sobre estourar os miolos. Foi uma frase que eles diziam várias vezes com a população, assim, e com a ACS.
A enfermeira, uma das enfermeiras que estava lá dentro, como ouviu um pouco os gritos, foi ver o que era, porque acho que ela pensava que era alguma confusão, que ela pudesse resolver, não entendeu o que estava acontecendo, saiu da sala dela e foi lá para fora, que foi onde eles a renderam também. Tinha um outro acesso também que estava ajudando na parte ali da recepção, também, né, teve que levantar a roupa, foi assim, eles tiraram anéis, brincos, pediram para todo mundo tirar e assim tudo foi assim questão de minutos, sabe? Então foi um terror psicológico muito grande. Por sorte, eles não passaram do corredor para entrar nessas salas que estavam fechadas em atendimento. E por sorte também a gente não estava transitando, né? Eu ainda não tinha chegado, mas eu tenho esse costume de transitar entre as salas dos alunos para discutir caso, fechar a conduta, né, ajudar os meninos no exame físico, o residente vai na minha sala. Então, a gente tem uma troca e uma movimentação muito grande. Mas, por sorte, naquele momento, as salas estavam fechadas, porque os meninos tinham acabado de começar, ainda estavam fazendo aquela parte da anamnese. E essa enfermeira que saiu, infelizmente, para tentar ajudar, para ver o que era o barulho, saiu e acabou também sendo assaltado e passando por esse trauma, né? Mas, graças a Deus, uma parte da equipe ainda se resguardou por conta dessa movimentação que eles não fizeram por dentro dos corredores. Eu acredito que, assim, pelo que os meninos relataram, eles iam várias vezes na porta do corredor, olhavam e voltavam. Então, acho que eles estavam muito nervosos, com medo de aparecer alguém, de aparecer a polícia, né? Tem que ser um movimento muito rápido para eles fazerem o que eles estavam fazendo ali da forma mais rápida possível. Mas, assim, foi bem traumatizante. E até mesmo para quem não estava lá, por exemplo, todo dia agora que eu vou chegar na unidade, já dá um certo, né, temor. Nossa, será que está tudo bem? E conversando com algumas pessoas da população essa semana, porque eu notei que os pacientes da tarde, apesar de que o assalto foi pela manhã, geralmente a agenda é cheia. Então, assim, raramente alguém desiste, às vezes eu tenho que encaixar mesmo, passar do limite ali, ultrapassar um pouquinho o tempo. Eu percebi que essa semana deu uma esvaziada nos atendimentos da tarde. E aí até comentei isso no momento que a gente estava fazendo o atendimento de uma criança, a mãe da criança estava na sala. Eu falei assim, doutora, tá todo mundo com medo. Ninguém está querendo vir muito, não. E eu falei, realmente, eu não tinha me tocado, né? Não tinha associado dessa baixa dos atendimentos no período da tarde. Apesar de que o assalto foi pela manhã, um horário assim, né? 9 da manhã. Então, mesmo assim, a população então está bem receosa, sabe? Doutor, na sua unidade, o doutor falou que, né, a unidade é no bairro ali do Taquari, e a questão da violência no bairro já é algo histórico, né, na capital. Hoje, né, vamos falar da prática de hoje. Quais são as medidas de segurança hoje que vocês adotam na unidade para resguardar não só os trabalhadores de saúde, mas também a própria população que ali busca o atendimento das suas necessidades de saúde? As medidas de hoje, quais são? Não, o que eu percebo quando eu chego, tem a segurança terceirizada, né? Fica um segurança não armado, né? E a questão de não sei se a pergunta seria mais em relação a uma estratégia ou alguma aplicação que está tendo, acho que acredito nem na minha e nenhuma unidade, acho que aqui de Rio Branco tem esse planejamento, né? Esse planejamento de, vamos observar isso, movimentação estranha, essas coisas. Porque ali é uma região, assim, pelo mapeamento, uma zona vermelha, muito perigosa, porque existe as brigas como no Brasil inteiro, a questão de brigas de território, faccionados, essas coisas, e lá, o bairro do Taquari, apesar da URAP estar localizada na Via Chico Mendes, ali, com a entrada. Mas isso não significa que a gente não esteja correndo um alto risco, né? Até porque teve uma situação que saíram atirando uma vez. Na hora, assim, umas 4, 5 horas que eu estava saindo, já tinha terminado, saíram atirando lá. O cara saiu descarregando um fuzil, sei lá, uma metralhadora, que era aquilo, e aquilo
pelo barulho a gente já ficou assim, né? Aí todo mundo correu, os que tinham ali já ficaram lá para dentro. E assim, é complicado. Eu imagino como que foi, mas como eu comentei no início, que eu já passei por uma situação de assalto e não gostaria que ninguém passasse, porque e o que falta, aquele trauma fica permanente. O que falta hoje é talvez uma conversa com o poder público, porque é uma coisa pública, é uma demanda de todos, não é só minha, da unidade da doutora. E assim, centros particulares também, ou seja, envolve um leque muito grande para você tentar desenvolver um projeto, o que, que se pode melhorar, você vai colocar nas áreas que tem mais conflitos, deixar a segurança armada ou não, ou pode vir, se é pior, colocar uma segurança armada. Eu até posso comentar uma situação que eu já vi fora, não sei qual município, mas eu às vezes estou olhando ali, passa ali no Kawaii, passa ali no TikTok, mas eu vejo algumas coisas que eles colocaram em algumas unidades, não sei se é no Nordeste ou em São Paulo, eu não tenho essa confirmação. É igual o banco. Igual o banco. Colocaram ali o portão, né, de detector de metal, que aí já é uma barreira. Ou seja, estratégia para assalto ninguém tem, gente. Por mais que você pode ter um carro blindado, mas o cara vai sair do carro. É a mesma lógica que você vai entrar ali. Poxa, mas vai virar um banco? Eu digo, não, é uma barreira. Não é que significa virar um banco. Porque eu acredito que a segurança armada, eles vão lá, eles vão em grupo. O cara tá um cara armado e o cara vão em 5. E aí em 2 já rende, não é? É verdade. Então, assim, é uma coisa a se pensar ou deixar. O que está faltando? Falta uma conversa com o Ministério Público, falta com o governo em si para se preocupar com a gente. Não é só o médico que está correndo risco, é todo mundo. É a equipe da saúde num todo, é a população. Acho que está com 2 semanas atrás, sei lá, eu quando cheguei em casa, que eu fui ver no grupo da URAP, que tinha acontecido uma situação que entrou um cidadão lá armado e foi procurado não sei quem, mas ou foi assaltar ou foi atrás de alguém. E depois que eu cheguei em casa, eu fui olhar a mensagem, imagina só. E eles tinham pedidos para fechar as portas, ou seja, falta esse planejamento, falta. Acho que falta treinar também para a gente, aquela velha frase, prevenir para remediar. Então, se a gente vai... O que a gente tem que fazer? Vai deixar acontecer? Como a doutora disse, ela não esteve lá, mas ela poderia ser mais uma vítima da situação que os outros amigos delas passaram, que o posto de saúde dela passou. E eu acho que falta esse compromisso, né? Reunir lideranças, aí, o governo, vamos sentar, porque nós não somos especialistas em segurança, nós estudamos para atender, né? Na parte da medicina, claro que ninguém também é leigo, a gente sabe o que é preciso para melhorar nisso e naquilo, né? E acho que o objetivo aqui também nessa conversa é a gente tentar encontrar, né, medidas que possam melhorar para proteger a todos, não somente, né, Perfeito. não somente a gente, vamos dizer, só o médico em si, é todo mundo que vai frequentar. Como o senhor falou no início, a gente sai da nossa casa, a gente vai lá e a gente sabe, está correndo o risco de sair de casa e não voltar. Isso aí. Não somente eu, mas qualquer pessoa que vá no fluxo, né, uma unidade, uma URAP, que seja. E isso é preocupante. Doutora, pela sua experiência, né, como médica de família e de atuar na saúde mental, eu queria que a doutora abordasse agora, assim, quais são as consequências, né, do ponto de vista psíquico para aquelas pessoas que passam por esse sofrimento, por essa situação aguda de estresse pós-traumático aí com relação à violência. E aí abordar, né, quais seriam essas consequências, doutora. Como o senhor mesmo mencionou, né, a gente pode gerar numa pessoa, num paciente, por exemplo, um trauma do estresse pós-traumático justamente por conta do trauma em si. Exemplo, eu tenho a colega que ela foi assim, uma das principais vítimas lá na hora do assalto, que ela é agente de saúde. Eu cheguei, depois, assim que eu cheguei, que tinha acabado de acontecer, que a polícia estava lá e tudo, conversei com ela, abracei, ela estava bem abalada, né? Depois, o atendimento foi suspenso pelo resto da semana
E na outra semana nós reiniciamos os atendimentos. Eu conversei com ela não lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. Né? Então, assim, uma pessoa que passa por um trauma de um assalto, ela pode ter sequelas por meses, anos, né? Às vezes até pelo resto da vida, pode desenvolver algum quadro agudo psicótico, simplesmente por conta do medo daquele momento que ela passou, né? Então, assim, o trauma não vai... Se aquela sensação de medo ultrapassar ali pelo menos os 30 dias, a gente já pode considerar um trauma de estresse pós-traumático. O paciente tem que iniciar a medicação, tem que iniciar a terapia, psicoterapia, né? Então, é muito prejuízo para a saúde da população em si e até para a questão de gastos públicos mesmo, porque aquele cidadão vai precisar de medicação, aquele cidadão vai aumentar a demanda de atendimentos para os psicólogos que tratam muitas dessas questões, né? A gente pode também, muitos pacientes podem desenvolver síndrome do pânico por conta desses tipos de traumas. Então, assim, é muito complexa a situação. E outra coisa que é interessante a gente lembrar, é igual o doutor estava comentando. Se a gente for parar para pensar, acho que a unidade básica de saúde, depois da nossa casa, acho que é o lugar mais familiar que a gente vai ter. Lá na UBS, eu tenho certeza que naquele momento do assalto tinha um avô, com uma neta, com uma filha, com uma prima, com a vizinha, né? Então, assim, eu mesma já levei minha filha para consultar lá com o residente, né? A moça que trabalha com a minha filha, a Maria, que cuida da minha filhinha, que é uma pessoa que está no meu dia a dia, também já levei lá para fazer medicação, para fazer atendimento com o dentista. Os ACS, dos 10 ACS que a gente tem lá, eu acho que 9 são do bairro, ou seja, moram lá, tem ACS lá que é de lá há mais de 10 anos. Então, assim, são pessoas do bairro onde levam a família para serem consultadas, avaliadas lá, ou seja, imaginam que ali vai ser um lugar seguro, né? E a gente pode ter um trauma ser gerado naquela pessoa e consequências graves, né? Como eu falei, pode desencadear aí quadro psicótico, né? Síndrome do pânico, e aí a gente ter um tratamento prolongado e continuado desses pacientes por conta de um evento que poderia ter sido evitado. Muito bem. Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, como é que uma situação como essa, que mobilizou algumas categorias, o Sindicato dos Médicos, inclusive, já protocolou justamente essa denúncia sobre a situação e exigindo das autoridades um tipo de conduta, né? E eu acredito que é importante porque você falou uma coisa agora que eu falo que é o impacto social. A questão da violência é bem complexo, ou seja, a gente, por não ser especialista, mas por ser cidadão, por ser profissional de saúde, nos interessa porque isso tem a ver também com saúde, né? No final das contas, tudo diz respeito à saúde da pessoa e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de ações mais enérgicas nesse sentido. Nesse sentido, doutor Andrés, hoje, né, o que o senhor acredita que pode ser feito pelo poder público para efetivamente ter, do ponto de vista social, essa segurança reforçada? A gente sabe que essa questão de ter o profissional, né, da segurança armada na unidade pode, inclusive, atrair a pessoa, quem vai assaltar, o bandido ali, por conta dessa arma, né? Então, quais seriam as outras estratégias? Eu estava comentando agora há pouco da questão do detector de metais, né, que é algo realmente que vem interessante, mas na sua visão, assim, como cidadão, quais são as outras estratégias que podem ser aplicadas para proteger melhor a população e os profissionais de saúde? Bem, ideias vão surgir, né? Eu acho que não é uma situação tão fácil achar uma solução no momento, porque, como você falou, a questão da arma, aquela coisa, o porte de arma, será que a pessoa não fica mais perigosa com a arma? É a mesma situação de um médico. Agora, será que vamos ter que armar os médicos? Não, eu acho que quanto mais você arma, mais o perigo aumenta, né? E
Eu acho que, assim, primeiro, acho que a gente tem que promover, né? Promover a informação sobre como prevenir, né? Primeiro, aí a unidade, ou seja, a Secretaria de Saúde ou o Estado, treinar as pessoas ali para perceberem movimentos, não somente a ficar garantindo que o segurança vá resolver tudo, né? Mas assim, você tem que, para o mundo de hoje, um mundo totalmente corrido, não é fácil, mas assim, a gente tem que, às vezes quando a gente tem que procurar, não tem que procurar mais problema, não, tem que procurar uma solução. E as soluções podem ser debatidas. Porque é muito fácil dizer, vamos colocar uma polícia. Mas o cara pode saber a hora que a polícia vai dar uma ronda, e aí a hora... outra coisa, a gente vai ter que vamos evitar joias, alguma coisa que para atrair, né? A coisa que atrai o quê? No caso que o assalto foi lá, levar joia, levar celulares, mas todo mundo, né, usa celular, não tem como escapar do celular. É uma coisa que está agregada a você hoje em dia, mas e aí? A gente vai ter que mudar todo o nosso habitual por questão de insegurança. Eu acho muito complicado, assim... Até porque nós não somos os culpados, né? Exatamente. Então, assim, imagina a gente ter que se restringir, se policiar, pra gente... Tem que mudar tudo, né? Tem que mudar tudo. Uma coisa que o poder público pode ajudar, mas assim, ele não vai ajudar somente, vamos colocar um policial. O poder tem que promover algumas situações. Fazer um treinamento. A gente não faz treinamento, como a gente está durante o nosso percurso, fez uma especialização, uma capacitação disso, daquilo. Acho que tem que ter capacitação também de medidas de segurança, né? Não somente a barreira, como eu falei, a barreira do portão, do detector de metal, enfim, é uma barreira, mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Muita gente assim vê o movimento, porque os policiais, né, eu tenho amigos policiais que eles já são treinados, cara, às vezes fica até treinado demais ali, olha, já fica ali na cabeça dele, aquele cara pode estar armado, porque já é da própria conduta dele, da profissão dele. E isso a gente não tem essa percepção, mas eu acho interessante que a própria segurança pública pudesse trazer essa proposta, né, da gente, como a gente tem que... Claro que a gente tem que saber como é que a gente tem que agir, tem que reagir, claro, obviamente, mas nem todo mundo está preparado para isso. Tem gente que reage. A minha mãe, infelizmente, também passou por um processo de assalto antes de mim, acho que 1 ano, 2 anos antes, já estava até comentando, ela tem uma memória de elefante, tal dia foi isso que aconteceu o assalto, olha o trauma dela. Tal dia eu sofri isso, há tantos anos atrás. E aí primeiro fui eu, né, meu filho, depois foi você, não foi mãe, mas aquilo ficou na cabeça dela. Sim. E o cara estava com uma escopeta. Nossa. E o policial que correu atrás dele, ela reagiu. Tu acredita que ela reagiu? Isso. Então ninguém sabe qual é a adrenalina, ela trava ou vai para cima, né? Então ela reagiu, aí o policial disse, senhora, pegaram o cara lá na beira do rio, lá, e estava armado, uma escopeta feita artesanal, ou seja, a minha mãe poderia ter morrido. Simplesmente por uma ação que às vezes é involuntária. Involuntária. Né? E é isso que pode acontecer. Quem está ali frequentando a unidade, né? Não sei qual seria a reação. O cara quer dar um de Jack Chan ali de repente? Não vai desarmar, irmão. Não vai. Perfeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu toquei nesse ponto justamente para a gente... justamente não sendo especialistas em segurança, mas para a gente entender que a gente precisa sim ter um treinamento, né, os profissionais de saúde que estão na unidade, minimamente, para poder agir nesses casos, né, de como agir. A gente tem informações, né, mais gerais que a própria polícia passa em termos de comportamento, em termos de horário de frequentar determinados locais isolados ou até mesmo expondo, né, alguns pertences. A gente já sabe, são informações mais gerais. Mas cada vez mais é realmente aquilo que você está comentando. Eu acho que vai muito além, né, do ponto de vista social, vai muito além as ações. A questão da empregabilidade, a questão da educação, a questão específica, né, de você ter inserção social em determinadas atuações. Então, realmente são pontos, né? Tem a questão de você ter, de uma forma mais ostensiva nos bairros, a presença da polícia, mas seja uma polícia da comunidade, né? Seja que tenha
uma relação com aquela comunidade que possa conhecer e que possa previamente já identificar. Porque, em definitiva, acredito que o que aconteceu na sua unidade, doutora Isadora, são pessoas do bairro, né? São pessoas que sabem como é que é o funcionamento habitual, né? Nesse sentido. Aí, fora essas questões, doutora, quais seriam as outras que a doutora teria como ideia de que poderia coibir, né? O que a gente pode fazer enquanto classe profissional, ou que a gente pode estar agindo perante a cobrança do poder público para que mude esse cenário atual, né? Então, doutor, assim, da parte, né, dos profissionais de saúde, o que eu acho que é interessante é não só a classe médica, né, mas como outros sindicatos também precisam se unir. Como a gente até já conversou anteriormente, que teve aquela movimentação em 2017 para ter segurança armada nas unidades de saúde, pronto-socorro, UPAs e etc. Assim, porque não, é aquilo que a gente estava conversando, não cabe só a classe médica. Qualquer pessoa que estiver ali naquele ambiente de trabalho ou estiver no seu momento mais fragilizado, precisando de ajuda, de atendimento em saúde, né, ele precisa e tem que ter o acesso à segurança. É um direito do cidadão, né, de qualquer cidadão, seja ele trabalhador da área da saúde ou não. Para nós, assim, eu acho que fica um pouco complicado a gente ter esse feeling de assim, pensar em qual tipo de comportamento, de observar muito comportamento, até porque a nossa correria ali é muito grande. Exatamente. Entendeu? E muitas vezes a gente está ali na sala e já é para ir direto na sala do curativo, olhar uma ferida, e já é para ir com a enfermeira para discutir um caso. Então, assim, a gente não tem muito esse tempo para ter esse olhar tranquilo de identificar junto ali com a equipe o que é que está de estranho, né? A gente não pode deixar de esquecer que a gente já trabalha em uma comunidade carente, né? Um bairro onde tem mais dificuldades, tem menos acesso à segurança. Só que, assim, eu acho que precisa dessa união dos sindicatos, não só do sindicato dos médicos, né? Até a questão dos ACS, que são pessoas que, inclusive, andam no bairro, né? Estão mais sujeitos a isso, estão mais expostos a esse tipo de situação. Mas, assim, precisa que todo mundo se una para a gente pensar em uma solução em que a gente coloque uma balança e ela seja mais positiva do que negativa. Porque, independentemente do que seja feito, nós temos prós e contras. Se a gente for pensar segurança armada, temos os riscos, né? De uma pessoa entrar lá, tirar a arma em um momento de distração, até porque pode acontecer, não é que a pessoa que está lá na segurança, ela não é competente, não é isso, mas infelizmente pode acontecer em um momento de distração, somos seres humanos e pode acontecer. Como já aconteceu essa semana, né? Foi noticiado aí, nós vimos, né? Se a gente pensar em uma segurança não armada, daí a gente também vai estar em uma situação de muita vulnerabilidade, né? Como que a gente vai se defender se acontecer, né? A gente pensar nas rondas policiais é uma boa. Por exemplo, lá na minha unidade, perto tem uma escola. Geralmente, perto de UBS, sempre tem uma escola, né? E quando veio esse boom dos serial killers nas escolas, que foi um tema também debatido no país inteiro, ficou muito assim sobre o que fazer, porque você não tem como pensar ou adivinhar como vai ser o comportamento do outro no outro dia. Igual crianças, adolescentes que matavam outras crianças, mas nunca tinham tido nenhum problema com a escola até aquele dia. Adolescentes que nunca deram nenhum sinal, né, de que aquilo iria acontecer. Do mesmo jeito como pode acontecer no nosso dia a dia nas UBS. A gente não tem. Às vezes é uma pessoa que frequenta ali, quase sempre, precisa sempre do nosso serviço, é bem tratado, né? Então, assim, é muito complexo assim, para a gente meio que saber, às vezes, identificar como que vai ser, como que não vai ser. Então, a gente pode aproveitar essas rondas policiais, não estabelecer horário para as rondas policiais, por exemplo, já, né, fazer algo
sem ser algo cronometrado, para que eles não saibam exatamente o horário que isso vai ser feito, né? A polícia mesmo entrar dentro da unidade, não ser só uma ronda de carro. Exatamente. Por exemplo, a minha unidade fica atrás do ginásio coberto, do lado de um beco. Então, a gente tem muita dificuldade para as pessoas visualizarem o que está acontecendo ali dentro, o que está acontecendo no pátio, né? Então, assim, é uma situação muito complexa em que todo mundo precisa sentar, conversar para o bem comum, não só da equipe de saúde, mas como da população. Muito bem, doutora. Isso aí. Assim, a gente sabe que é um tema bastante complexo. Eu acho que tem várias ações práticas que podem dar o start ao mesmo tempo, ou seja, e esse movimento é importante. Mas eu acredito que, doutor Andrés, que valeria a pena se a gente, né, enquanto classe profissional, puxasse essa discussão com todos os atores, né? Ou seja, fazer um fórum de segurança nas unidades de saúde, não só o UBS, as unidades básicas de saúde, mas também nas unidades hospitalares, seja a unidade de referência à atenção primária URAP, seja as unidades de pronto atendimento, as UPAs, como o pronto-socorro da capital, porque isso urge essa necessidade enquanto a tragédia não acontece. Que muitas vezes a gente toma atitude depois que a tragédia acontece. Teve o alerta, aconteceu esse evento, nós somos, né, uma cidade a capital aqui do estado, que a gente precisa se mobilizar e a gente tem condição, né, de fazer isso. Então, gente, quero realmente agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente hoje para poder falar desse tema. Vou deixar as considerações finais, né, tanto do doutor Andrés como a doutora Isadora. Então, agradecer, né, ao doutor a presença, dizer que estou bastante agora esperançoso que esse cenário vai mudar e, quem sabe, a gente vai falar sobre isso, falar as ações que a gente tomou lá atrás, né, enquanto classe, está dando, a gente vai ver na prática que vai acontecer. Doutor André, suas considerações finais sobre esse tema. É um tema que é muito abrangente, muito delicado. Muita gente já tentou resolver o problema da segurança pública no Brasil, não é fácil. Com as demais áreas também, saúde, educação, ela citou o lance do serial killer, mas assim, eu penso assim como a questão lógica, onde que está o problema, né? O problema está lá dentro, né, do bairro, daquela pessoa que é vulnerável, aquela pessoa que podem falar o que falarem, mas, gente, a gente tem que trabalhar a educação nessa família. Não só a saúde, a saúde, o cidadão precisa ter a saúde, que é o nosso direito, né, promover a saúde, mas a educação está sendo um pouco, assim, né, também deveria, acho que trazer também a Secretaria de Educação, essa pauta é uma coisa muito grande, porque não abrange somente a segurança das unidades, a segurança pública, mas cadê a educação? Porque se a gente não trata a causa, é igual a uma doença. É muito fácil chegar lá, eu estou com isso, mas eu sou diabético, mas a medicação não está servindo. Eu digo, e a senhora está se policiando em relação, está praticando um exercício, está tirando a comida, está carboidrato, o arroz, como é que... Não, continua comendo, está jogando gasolina no fogo. Então, da mesma lógica, você tem que, apesar de já uma coisa que está bem avançada, né, na segurança, sim, a insegurança, né, na parte da segurança, mas isso não significa que não tem uma solução, né? Eu acho que daqui para frente, isso aqui é uma sementinha nós estamos plantando hoje aqui, né, nessa conversa, e acho que daqui, como o doutor Pablo falou, pode partir outras coisas, né? Então nós estamos dando um ponto de partida aqui. E é uma coisa muito que a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui sobre o que fazer melhor, o que não, mas como eu falei no início, ninguém aqui é especialista em segurança pública. Mas é um leque grande que abrange a sociedade, não é só o médico que está ali, é a população, são também os funcionários, né? Então, isso é uma coisa que não é fácil. Se fosse fácil, não teria, né, já tinha evitado a situação que aconteceu lá no posto da doutora, na unidade da doutora, né? Mas, assim, o que eu tenho aqui é agradecer, né, o convite, doutor Pablo.
Até fiquei assim, entrevista, vamos lá, vamos ver o que vai aparecer, mas a gente desenrola, né? Mas é uma coisa assim que a gente tenta também, né, colocar né, dar umas ideias, coisas que eu já vi, poxa, será que não pode melhorar aqui? Eu acredito acho que ficou alguma coisa para hoje, né? E vão trazer outros colegas, vão trazer ideias, não sei, mas assim, acho que ficar parado, ficar na inércia não vai resolver nada. Perfeito. Perfeito, eu agradeço. Doutor Isadora, eu estava fazendo recordatório aqui, né, quando eu atuava na unidade de saúde da família do universitário, doutor Nimo Isfran, que assim, a gente pensa do ponto de vista de saúde. Eu acredito que, né, o adulto hoje com desvio de conduta, né, o assaltante, o bandido, ele é o adolescente de ontem, ele é a criança de antes de ontem. Ou seja, à época eu desenvolvi um trabalho lá com a equipe de saúde, que foi um grupo de atenção para os adolescentes. A gente fez um trabalho conjunto com a escola, focado no esporte. E uma coisa que foi assim, que me chamou muita atenção, tinha duas situações no bairro com relação à violência. E aí eu estou fazendo esse recordatório porque uma experiência foi positiva. Era uma situação, primeiro, de um local onde tinha, que eles chamavam de bocada, que consumiam as drogas dos adolescentes, e a gente conseguiu fazer uma mobilização para que a prefeitura, naquele local, transformasse aquele local numa quadra de esporte. E aí, através da ação comunitária, conseguimos professores, né, dessa escola para fazer uma parceria com a unidade de saúde nesse grupo de atenção ao adolescente, onde todos ficariam vinculados. Teriam que ter boas notas, né, teriam que ter, mas estavam vinculados. E foi realmente bastante positivo, porque a população deu feedback. Doutor, diminuiu muito o consumo de drogas na região, justamente por conta dessa mudança. E eu digo isso porque isso foi uma ação da unidade de saúde, né, uma ação em parceria com a comunidade. Então, acho que a estratégia de grupos de atenção nessa faixa etária para discutir esses temas, trazendo a educação às escolas para o debate também, tem um grande impacto, né? Me custa acreditar como cidadão, me custa acreditar como médico, que um adulto que tenha desvio de conduta seja uma pessoa feliz, tenha uma família harmoniosa, não tenha ajustamento de família, ou seja, que a família seja uma família ajustada, digamos. E a gente sabe que essas vulnerabilidades é o que a gente trabalha diuturnamente para poder diminuir, para a gente poder estreitar e que todos tenham a chance de seguir sua vida feliz, de fazer suas escolhas adequadas. E o poder público, eu chamo a atenção aqui dos nossos governantes, tanto na prefeitura como no governo do Estado, para ter isso. Então, e aí comento isso porque a doutora Isadora Meyer, como médica de família, eu acredito que isso pode ser uma via também, né, doutora, de a gente poder trabalhar a prevenção com esses adolescentes, não é? Então, doutor, eu acho até que a gente já teve muito avanço, assim, até nacionalmente falando, eu não sei muito bem como que é essa cobrança e essa questão em outros estados, mas, assim, pelo menos aqui, o que eu percebo, né? Eu percebo que as escolas, elas têm melhorado, claro, ainda falta melhorar e avançar muita coisa, tanto estrutura física, quanto nas outras questões, mas, assim, eu percebo que as escolas têm tido um papel maior de cobrança, de participação no crescimento, da evolução daquela criança, daquele adolescente, para ele evoluir como um ser humano que não passe por esse tipo de situação, né? Por exemplo, hoje em dia, eu vejo que as escolas não aceitam mais que as crianças faltem e o pai sinalizar, não, está doente, não, você precisa de uma consulta médica, você tem que trazer o atestado, senão você vai perder a vaga, senão você vai perder o Bolsa Família, né? Muitos recebem o auxílio, senão a diretora vai chamar para conversar. Então, eu hoje percebo que tem algumas já, sabe, movimentações das escolas relacionado a isso. Porém, assim, é algo cultural também, sabe? Não é algo que é de hoje. É como o senhor falou, a gente vai acabar tendo que plantar agora para colher muito mais lá na frente.
né? Então, assim, hoje em dia a gente tem psicólogo nas escolas, hoje as crianças conseguem sinalizar se sofrem algum tipo de violência, a psicóloga chama a diretora chama a família. Hoje em dia a gente tem mais essa atuação assim, da escola no trabalho em conjunto com a família, né? Mas, infelizmente, assim, como é muita gente, fica realmente difícil. Eu acredito também que faltam muitos profissionais, né? A educação, assim, por mais que já tenham tido alguns concursos também, a gente sente muito a necessidade de falta de profissionais concursados e tudo ainda, mesmo que já tenham havido esses concursos, porque é muita gente para dar conta, né? E interessante que lá no bairro tem, por exemplo, 3 escolas, se eu não me engano, e trabalho colado no ginásio coberto, que é onde quase que diariamente a gente tem atividades de esportes. Então, assim, a gente precisa identificar onde que está a falha nisso, porque lá o ginásio tem muita atividade, as escolas lá fazem muitas atividades, né? As famílias sempre vão lá atrás, não, porque ele está na escola, mas está doente, a professora perguntou o que está acontecendo. Então, eu percebo que tem tido essa atuação da escola, mas a gente tem que descobrir ali onde que está a falha. Não sei, talvez na segurança da própria escola, de entrar entorpecentes, né? Não, a gente tem que descobrir ali onde está a falha, mas claramente a gente precisa de um trabalho em conjunto, de educação, saúde, segurança pública, né? Até porque é um direito do cidadão. Então, assim, mas é bem complexo mesmo. E a unidade de saúde pode, né, a estratégia de saúde da família, toda a equipe envolvida nesse processo, que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, ela pode e deve atuar nisso. Por exemplo, é importante demais quando os agentes de saúde, os ACS, fazem as visitas domiciliares, sinalizam, olha, a gente foi naquela família, a gente tem um paciente ali que os pais estão ficando ausentes, né? Aquela criança está faltando suporte para ela, a criança não está estudando. Acho que a gente identificou alguma situação de uso abusivo de drogas com a criança dentro, ali no meio familiar. Então, assim, todo mundo, se todo mundo fizer o seu papel, claramente a gente vai ter muito avanço. Mas hoje a gente ainda precisa identificar as falhas que estão tendo dentro das escolas. Porque eu acredito que, assim, muitas das medidas já foram tomadas, mas ainda tem algo que a gente precisa cuidar, que está faltando, sabe, no nosso olhar. Perfeito, doutor. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a presença de vocês. Continue acessando o Sindicast, compartilha, dá o seu like aí e se inscreva na nossa página, ok? Valeu!